Olá, estamos iniciando a nossa aula número 52, o ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Quero pedir aqui pelo meu irmão falecido, lá em Frei Luís, Arnaldo Galperin, pelo espírito dele e pelo espírito de Gentil Carula, falecido em Cambará, no norte do Paraná. O ponto de hoje continua o capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e que trata basicamente de amar ao próximo como a si mesmo, como também de amar a Deus acima de todas as coisas. Não é isso? Como há dois mandamentos aqui no trecho de Jesus, em que ele manda amar ao Senhor teu Deus e manda amar ao teu próximo, nós vamos hoje estudar o primeiro mandamento, que é o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Vamos estudar isso. Muito bem. Para fins didáticos, eu vou fazer uma sinonímia, amar com adorar. Amar com adorar. Adorar a Deus, no texto e para nós aqui, didaticamente, é igual a amar a Deus. Né? E vamos buscar algumas instruções que a gente tem do Espiritismo. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, edição Leon Denis, Rio de Janeiro, 2007. A lei natural. Primeira pergunta, 614. O que se deve entender por lei natural? Bem, natural, natureza, naturalidade, naturalização. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Bom, então nós já vimos aqui que é uma lei divina que, se nós cumprirmos essa lei, nós ganharemos felicidade. Se nós a descumprirmos, nós teremos problemas, sofrimentos, infelicidades. Então esse é o primeiro rumo, o primeiro norte da nossa conduta, é entender o que é a lei natural e cumpri-la para o nosso próprio benefício. Bem, a lei natural, ela se desdobra em dois aspectos. A lei da própria natureza, que são as ciências física, química, geologia, as ciências exatas, e as leis, e outras tantas, e as leis morais, que são as leis do nosso comportamento relativamente ao bem, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Deus. Bom, essas são as duas leis, dois caminhos da criação de Deus. Cria a matéria, estatui as leis que vão regular a matéria e a própria vida, a própria biologia, e cria as leis que vão estatuir o comportamento ético, moral dos indivíduos. Portanto, o homem, de acordo com esse princípio, já dispõe um rumo, um sentido, um caminho, que é justamente compatibilizar as suas ações às leis divinas. Pergunta 615. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus? Claro, né? Deus não vai criar alguma coisa que se modifique, ou que alguma coisa que termine. O que ele cria é definitivo e perene, e sem qualquer mudança. Ao contrário das leis humanas que vocês estão acompanhando aí, cada hora há uma lei nova, sobretudo hoje aqui no Brasil, há uma interpretação jurídica, enfim, essas coisas são do homem, mas de Deus as leis são perfeitas, absolutamente sábias, justas, eternas e imutáveis. Muito bem. Aonde está escrita a lei de Deus, né, que ele criou? Bem, a resposta da pergunta 521, na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Nós vimos lá atrás
na criação do espírito, que o elemento inteligente, que é uma criação de Deus, da inteligência universal, elemento inteligente universal, ele vai se desdobrando para regularizar a criação da matéria, da vida e toda a sua criação. Ele vai se movimentando desde dos seres mais elementares, que serão as bactérias, que nem muitas não têm núcleo, até os seres mais desenvolvidos, que somos nós, homens, que temos a razão. Então, esse movimentação gradual desse elemento inteligente universal, ele chega ao momento que ele se desdobra sobre si mesmo, se individualiza sobre si mesmo, é como se ele se voltasse sobre si mesmo e se manifestasse outra vez. E, nesse momento, o elemento inteligente universal é chamado princípio inteligente e ele reflete o quê? A consequência dos seus atos, ele se torna um ser que avalia, pode avaliar as suas ações, boas ou más. Isso vai compatibilizar com a lei da causa e efeito. Ele é um ser consequente, ele tem o livre-arbítrio, ou seja, ele decide de acordo com a sua própria vontade, e ele tem a compreensão, a concepção ou a ideia de Deus e das leis divinas. Então, essas leis divinas, elas foram registradas na nossa criação, no momento da nossa criação, no momento em que nós nos tornamos espíritos inteligentes e com consciência. Então, todos os seres humanos têm a sua lei divina intrinsecamente à sua criação. E não é à toa, porque como o homem poderia compreender Deus, a não ser por um mecanismo natural dele, que aos poucos vai se desenvolver. Portanto, nesse sentido, nós poderíamos agora criar, já que o homem tem essas leis divinas dentro de si, e são as leis naturais, estão agregadas à sua consciência, porque ele sabe realmente quando faz o bem, quando faz o mal. Isso aí é ineludível. Ele sempre saberá. Mesmo que ele negue, mas ele sempre saberá. Vamos então à pergunta 639, que é a fusão aqui didática do amor à adoração. Em que consiste a adoração? Quer dizer, amar a Deus. Na elevação do pensamento a Deus, e pela adoração nós nos aproximamos de Deus. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, adorando Ele, orando para Ele, externando a nossa afetividade e a confiança nele, de uma certa forma a nossa fé, nós nos aproximamos pelo pensamento para outras dimensões espirituais, para outros espaços espirituais. Esses espaços são mais elevados e mais sublimes. E a contra-transferência que acontece, a reação desse espaço sobre nós, é a nossa pacificação. Quando nós oramos, adoramos Deus, nós sentimos uma espécie de plenitude existencial, uma espécie de felicidade, uma espécie de alegria inefável, inefável. E o nosso humor, ele fica em paz, fica tranquilo e fica alegre. Então, essa aproximação de Deus, através do amor e através da prece, sempre trará benefícios a nós, no sentido psicológico e espiritual. Portanto, a prece será isso, a elevação do pensamento para Deus. E as perguntas ainda 650 e 652 fazem parte da adoração. A adoração é perguntado, é uma lei natural? Claro, nós vimos aqui que é uma lei natural. Ela está escrita na consciência do homem? Sim, está escrita na consciência do homem. E é um sentimento inato? Claro, se foi registrado durante a nossa criação, essa concepção de Deus, da existência de Deus, é um sentimento inato em nós. É uma semente que vai germinar e crescer. Portanto, esse sentimento pode se desenvolver
através dos nossos apartes afetivos. Nós não ensinamos alguém a amar Deus. Não é um ato didático. Eu vou ensinar você a amar Deus. Eu vou dar o jeito de você amar Deus. Não, não. Você sozinho é que vai descobrir como você vai se aproximar de Deus. É uma coisa solitária, individualizada, única para você, única para cada um de nós, mas um desejo íntimo de nos chegarmos ao nosso Pai. Bem, sendo toda essa movimentação ligada a esse princípio de adoração a Deus, e sendo isso, basicamente, algo intrínseco à nossa criação como espírito, e uma lei divina, que é a lei da adoração, é uma lei de Deus, nós temos essa lei a cumprir, essa lei divina. Fica a indagação, por que então Moisés manda nós amarmos a Deus, ou por que Jesus manda nós amarmos a Deus? Bem, isso pode ser feito e respondido por uma clara linha de tempo. Quando a moral baixa, quando há uma dissolução dos costumes, Deus envia os seus messias, os seus mensageiros, os seus espíritos elevados. São os chamados reveladores espirituais, para sensibilizar a humanidade para esses valores aqui de amar a Deus e outros valores espirituais que estão sendo colocados de lado. Assim, se fizermos uma linha de tempo, veremos o seguinte: antes de Cristo e depois de Cristo, na nossa linha. 5.000 anos antes de Cristo, vem o Senhor Krishna, lá na Índia, e forma a religião hindu. A Vedanta, que é a base dele, o Bhagavad Gita, que é o livro, a Bíblia deles. 3.700 anos antes de Cristo, Moisés. 1.565 anos antes de Cristo, Buda. Ano zero, Cristo. E depois de Cristo, 1.857 anos depois do Cristo, o nosso Espiritismo. Portanto, esses aqui que eu falei, Krishna, Moisés, Buda, Cristo e o Espiritismo, que é um ser coletivo, já não é um indivíduo mais, não é um espírito, é uma comunidade de espíritos, todos eles vêm em seu momento para nos alertar para o nosso comprometimento com Deus. Então, amar a Deus, sim, é o primeiro mandamento, porque nós temos que voltar para o nosso Pai. Foi deles que saímos e nós temos que retornarmos. E o primeiro passo, justamente, é amarmos a Deus, sabendo que tudo é transitório. E a única coisa que é definitiva e eterna é a nossa relação com Deus. Portanto, era essa a aula de hoje. Amanhã continuaremos com o amar o próximo como a si mesmo, que é o outro nível, outro desdobramento desse ponto. Que Deus nos abençoe.